Vocês receberam aí uma apresentação, uma tabela que mostra os dados desagregados que permitiram a elaboração do projeto previdenciário com uma atualização feita em função de dois critérios, dois fatores. A nova lei de diretrizes orçamentárias, porque quando nós entregamos o projeto originariamente, a lei de diretrizes orçamentárias era a anterior, então o governo já propôs uma nova lei com novos parâmetros, e ao mesmo tempo nós atualizamos a questão da vigência dos impactos da reforma para o ano de 2020, em função da possibilidade de que as discussões e o trâmite no Congresso Nacional se exauram ou agora no final desse semestre ou no princípio do próximo, do semestre subsequente. Então, como os impactos passam para 2020, no horizonte de 10 anos, há uma inflexão positiva nos dados que estão sendo divulgados agora. Eu pediria o seguinte: a gente vai fazer aqui uma apresentação rápida, em seguida o secretário da Previdência, o Rolim, vai expor a transparência, foi praticamente a mesma que nós expusemos hoje pela manhã aos líderes partidários, com algumas alterações, eu diria assim, com mais informações ainda, que lá foi mais sucinto, e depois vocês vão ficar à vontade aqui de fazer as perguntas que acharem necessárias, e nós vamos sair daqui quando se exaurirem as perguntas que os senhores e as senhoras tiverem. Tá? Então a gente vai ter toda a oportunidade de que as perguntas sejam feitas. Tá? Bom, primeiro é importante colocar que, em função até do que foi dito na última semana, que nós não estamos alterando nenhum milímetro da afirmação que fizemos por ocasião da entrega do projeto de emenda constitucional no Congresso Nacional. Puxa, vou falar mais próximo do microfone aqui. Bom, primeiro eu quero colocar para vocês que nós não estamos alterando a nossa posição desde a entrega do projeto da emenda de Constituição ao Congresso Nacional. Naquela ocasião e em várias situações diferentes, os senhores e senhoras são testemunhas e falaram a respeito do tema. Nós dissemos que, por ocasião da discussão na comissão de mérito, nós iríamos apresentar os dados desagregados. Aliás, de uma forma completamente diferente do que ocorreu em ocasiões anteriores, quando foram apresentados e discutidos no Congresso Nacional projetos que reestruturaram a Previdência do país ou que não conseguiram êxito. Essa nos últimos 15 ou 20 anos, eu acredito, a primeira vez que se apresenta dados desagregados antes da comissão de mérito. É bom lembrar que na 287 ela se exauriu e isso não foi apresentado. É bom lembrar que, por ocasião de 2015, quando se tentou a mudança na legislação, isso não foi apresentado. É bom lembrar que em 2013, quando ocorreu a mudança do FUNPRESP, isso não aconteceu. Isso é bom lembrar que em 2003 isso também não aconteceu. Mas nós queremos uma discussão transparente, cristalina, em que a sociedade possa acompanhar. E eu disse em várias ocasiões que o nosso interesse era que qualquer mudança, qualquer concessão, qualquer acréscimo ou decréscimo no texto, ele pudesse ser acompanhado pela sociedade, tanto no aspecto da mudança por si só, mas como o impacto fiscal que isso poderia resultar. Então, nós vamos agora começar uma discussão de mérito, onde certamente nós teremos a possibilidade de vermos o texto aperfeiçoado pelo Congresso Nacional, que, aliás, é a sua função dentro de um processo democrático. Os parlamentares vão se debruçar sobre o tema, vão conversar com a sociedade civil organizada, vão receber os subsídios, vão receber as informações, vão discutir com o governo. Nós teremos a oportunidade de colocar os nossos pontos de vista, porque defendemos cada um dos temas que foi apresentado ao Congresso Nacional, e ao fim e ao cabo nós teremos um resultado que esperamos que seja
como dissemos em várias ocasiões também, um projeto que combata a fraude no sistema, que cobre a dívida dos grandes devedores, que tenha equidade no sentido de que todos participem respeitando a especificidade de cada profissão e que aqueles que têm mais contribuam com mais e aqueles que têm menos contribuam com menos, mas principalmente que nós possamos restabelecer a capacidade do Estado brasileiro, não apenas do governo federal, de estados e municípios, para que eles possam atender as legítimas reivindicações do conjunto da sociedade que hoje estão relegados. A qualidade da saúde pública é notória que houve um sucateamento em qualquer lugar do país, com raras exceções. A qualidade da educação se mantém num nível de proficiência parecido nos últimos 14 anos, não houve variação positiva. O Estado brasileiro como um todo perdeu a capacidade de investir na manutenção da sua infraestrutura logística e em novos investimentos em infraestrutura. A população mais humilde é aquela que mais sofre em função das condições fiscais dos estados e municípios. Nós estamos assistindo aí uma profusão de estados brasileiros com dificuldade de pagar salários, de fazer frente às suas obrigações com seus pensionistas e aposentados. Esse é um momento importante para o país, de nós nos debruçarmos sobre o problema e enfrentarmos o problema com coragem. E eu não tenho dúvida que o parlamento brasileiro terá o espírito público, o discernimento e a capacidade de fazer o que a nação espera dele. Melhorar o texto, aperfeiçoar o texto, mas resguardar os pilares que eu citei anteriormente. Vocês vão verificar na apresentação da planilha, que você já tem em mãos, que o que dissemos desde o início, que aqueles que estão na base da pirâmide, aqueles que têm menos vão pagar menos, e aqueles que têm mais vão pagar mais. Isso está claro no processo que vocês têm em mãos. As alíquotas demonstram isso. No regime geral, o governo renuncia em mais de 27 bilhões de reais. E isso é contemplado no regime próprio daqueles que têm uma condição financeira melhor dentro da pirâmide social do país. Tá? Então, está claro aí que, por um lado, nós abrimos mão no regime geral para aqueles que têm menos, né, de 28,4 bilhões de reais, em contrapartida a um aumento de 27,7 bilhões de reais para aqueles que fazem parte do regime próprio. Tem um dado que é extremamente importante ser colocado, até porque é uma narrativa reiterada daqueles que, ao invés de apresentarem soluções alternativas, faz o jogo de serem contra por ser contra, de que o impacto ele é maior com os mais pobres. Aí estão 807 bilhões de reais no regime geral contra 224 bilhões no regime próprio. Se observarmos esses dados desta forma, poderemos dar credibilidade à narrativa. Ocorre que no regime próprio, 1.400.000 servidores ativos e inativos são atingidos. No regime geral, 71 milhões de brasileiros e brasileiras. Dentro da proporcionalidade, o impacto é 14 vezes maior em um regime em detrimento do outro. Tá? Com 71 milhões de beneficiários, de beneficiários do regime geral que pagaram durante o ano pelo menos um mês ao sistema previdenciário. Esses dados são da Previdência Social. Tá? 1,4 entre ativos e inativos. Tá? Porque no caso do regime geral não há impacto sobre os aposentados. Os aposentados do regime geral se mantêm e pensionistas com as mesmas condições, não há nenhum impacto. No caso do regime geral, quem ganha acima de 5.880 tem aumento de alíquota. Então, por isso que nós levamos em consideração o conjunto dos ativos e inativos. Um outro dado que é importante ressaltar é que hoje no Brasil, de 0 a 14 anos de idade, nós temos 44% desta população em estado de pobreza, ganhando $5,50 per capita por dia. 44% de 0 a 14 anos. Acima de 60 anos de idade no Brasil,
de 0 a 14 anos no Brasil, dados de 2017, ganhando 5,50 dólares per capita por dia, até 5,50 dólares per capita por dia, nós temos 44% dessa população. Acima de 60 anos de idade, nessa mesma condição, nós temos 8,1% da população. Nós investimos no Brasil, ano passado, 712 bilhões de reais em assistência e previdência. E investimos no Brasil 74 bilhões de reais em educação, 10 vezes menos. No Brasil se fez um pacto civilizatório, 712 bilhões com assistência e previdência contra 74 bilhões em educação, o ano passado. No Brasil se fez um pacto civilizatório de se ajudar as pessoas pobres com deficiência e de se ajudar as pessoas, os idosos pobres, que ganham até 1/4 de salário mínimo de renda per capita por mês. Nós precisamos reestruturar o Estado brasileiro para que nós possamos atender o nosso futuro, para que nós tenhamos condição de atender os mais pobres, os mais frágeis, as crianças e jovens que estão à margem desse processo de proteção social, ou são muito pouco atingidos. Nós temos hoje uma situação no Brasil em que estamos vendo um discurso muito forte contra a questão do BPC. Vocês vão verificar mais adiante qual o impacto já devem ter em mãos. Quem ganha R$ 250 por mês, que é a renda per capita da elegibilidade para se recepcionar pelo LOAS, o BPC, que nós estamos proporcionando, a partir dos 60 anos de idade, a nossa proposta é que lhe seja oferecido R$ 400 a mais. Quem ganha R$ 250 e vai receber R$ 400 a mais, certamente fará diferença na vida dessas pessoas. E nós estamos falando de mais de 2 milhões de indivíduos que ao longo de 10 anos poderão ser atingidos, poderão ser alcançados por essa medida. Por isso que nós vamos levar essa discussão para a comissão especial, respeitando aqueles que pensam diferente, mas entendendo que é importante aprofundar a discussão, para que a sociedade tome conhecimento de quais são os fundamentos que nos levaram a ofertar a esta população, uma população pobre, uma população fragilizada, a antecipação do recebimento. Nós temos hoje no Brasil uma situação que é uma bomba demográfica. Na década de 40, nós tínhamos 7,5 idosos por 100 pessoas. Em 2020, nós temos 20,6 idosos por 100 pessoas, ou seja, no próximo ano. Em 2050, nós teremos 52 idosos para cada 100 pessoas. Em 2020, nós temos 20,6 idosos por cada 100 indivíduos no Brasil. Em 2050, essa proporção vai para 52,1. Não entender que nós temos uma bomba demográfica que vai explodir no colo da sociedade brasileira é não respeitar os números. Então a situação precisa ser enfrentada, e é o que nós queremos e pretendemos fazer. Na década de 40, a sobrevida, ou seja, o tempo de sobrevivência de um cidadão médio brasileiro após a sua aposentadoria, era de 13 anos,2. Agora, nós temos uma sobrevida que beira 23 anos, está 22,4, praticamente dobrou. E há um crescimento geométrico e acelerado em função da melhoria da qualidade de vida da população, que é uma excelente notícia por um lado. Mas, por outro lado, isso pressiona violentamente as contas públicas, uma vez que a Previdência, sem dúvida nenhuma, é aquela que impacta de forma mais forte as contas públicas no país, nos estados e municípios. Então nós vamos ter aqui uma situação que vai se iniciando, que hoje foi instalada a comissão especial, que vai se iniciar um debate de mérito. E nós pretendemos fazer o debate, pretendemos enfrentar o debate, pretendemos mostrar de que forma a equipe econômica se comportou durante a formulação desse projeto, quais foram as premissas, quais foram os motivos e por que nós oferecemos o projeto que está no Congresso Nacional.
O mais importante nesse momento é que tenhamos clareza e transparência nessa discussão e precisamos contar muito com a ajuda da imprensa, dos meios de comunicação, da sociedade, daqueles que vão influir nesse debate, para que os parlamentares possam ter o seu juízo de valor na hora de colocarem o seu voto e a sua impressão digital. Nós esperamos que vocês tenham aqui uma boa conversa com a nossa equipe. É uma equipe que trabalhou muito para apresentar o projeto que está no Congresso Nacional. Vocês são testemunhas da nossa disponibilidade para conversar a respeito dos mais variados temas. Agora, as narrativas estão acontecendo, o que é normal num processo democrático. O que nós temos pedido é que temos a oportunidade de mostrarmos o nosso lado, o outro lado, o lado de quem certamente tem responsabilidade com o que está apresentando. Então, agradeço aqui a oportunidade. Vou abrir aqui para 2 ou 3 perguntas, em seguida vamos voltar aqui para a apresentação, senão a gente não avança. Fábio do Valor. Bom dia, secretário. O presidente Bolsonaro disse hoje a jornalistas que espera uma economia mínima da reforma da Previdência de pelo menos 800 bilhões. Esse número está abaixo da economia prevista e demandada pelo Ministério da Economia, que é de mais de 1 trilhão. Os senhores mesmo atualizaram esse número para até um pouco acima do que era previsto inicialmente. Queria entender se é isso mesmo que o Ministério da Economia entende hoje, que o mínimo necessário são 800 bilhões, e queria saber se com a economia de 800 bilhões já é possível lançar o sistema de capitalização defendido pelo ministro. Bom, primeiro eu vou reiterar o que eu tenho dito desde o início. O projeto que nós apresentamos é o que nós vamos defender na Comissão Especial na sua integralidade. A exceção feita às concessões da Comissão de Constituição e Justiça, que já foram ultrapassadas, mas que não tiveram impacto fiscal. Nós estamos propondo um projeto de 1.236 bilhões de reais. Esse projeto nós vamos defender. Nós acreditamos que quanto maior o impacto fiscal, maior a capacidade do governo de resolutividade no sentido de fazer os investimentos necessários para alcançar o conjunto da sociedade brasileira. Acredito que a fala do presidente foi no sentido de que vai respeitar o parlamento brasileiro, que vai respeitar as negociações, as tratativas, mas ao mesmo tempo ressaltar aqui o espírito público do parlamento. Hoje eu estive reunido com pelo menos uma dezena de líderes que representam a grande maioria do parlamento brasileiro, e o sentimento que eu trouxe da casa do presidente Rodrigo Maia foi um sentimento de apoio, com um sentimento propositivo, com um sentimento de que estamos engajados nessa pauta que ultrapassa o próprio governo. É uma pauta da sociedade brasileira, é uma pauta do Brasil, é uma pauta que interessa a todos aqueles que têm bom senso e sabem da necessidade de reestruturarmos o Estado. Nós tivemos agora há pouco o CAGED divulgado, onde 42 ou 43 mil empregos foram subtraídos após um mês em que 172 mil empregos foram criados. Isso demonstra claramente que nós precisamos restaurar a confiança da economia. Precisamos fazer com que aqueles que empreendem, que aqueles que investem, que aqueles que acreditam no Brasil, continuem a acreditar no Brasil. Tanto aqueles que aqui estão, como aqueles que estão lá fora. Porque quem gera emprego, renda e oportunidade é a iniciativa privada. O governo ajuda no sentido de organizar, de desburocratizar, de fazer o seu papel para dar o conforto necessário para que os investidores façam a sua parte e gerem oportunidades para a sociedade brasileira. Então eu não tenho dúvida de que o embate se dará na comissão especial. Nós vamos defender na integralidade a proposta, agora vamos respeitar a vontade do parlamento, que por maioria pode eventualmente modificar o projeto. Olha, a capitalização, se vocês observarem um texto, ela inclusive permite o que nós chamamos de custo de transição ser bastante mitigado através do nocional. Porque as pessoas comparam o projeto que está em tela, muitos deles sem terem lido o que está lá. Porque nós estamos garantindo, por exemplo, o mínimo de um salário mínimo para quem não conseguiu
fazer a sua complementação ao final de um período laboral. Está escrito na PEC. Né? Então, o governo vai complementar essa diferença. Está escrito na PEC, por exemplo, que há a possibilidade do aporte por parte do empregador. Está inscrito na PEC um rol de garantias, desde a questão do seguro natalidade, do seguro saúde, da longevidade. Então, está escrito, tem um rol na PEC. E, ao mesmo tempo, tem a questão do nocional, que diminui drasticamente esse custo de transição. Nós não temos compromisso com o erro. Mais de 30 países têm esse tema em evidência, já estão praticando ou de forma híbrida ou de forma isolada a capitalização. Nós tivemos acesso a estudos de Banco Mundial, do BID, que mostram aonde deu certo e onde deu errado. Esse tema vai ser debatido, caso seja aprovado, esperamos que sim, dentro da PEC, numa lei complementar, onde os detalhes vão ser, evidentemente, levados em consideração. Mas imagino que o senhor já tem esse patamar. Sim, o ministro tem afirmado que há uma necessidade desse trilhão para se lançar a capitalização, mas boa parte desse custo de transição seria mitigado, seria diminuído com o nocional, que é o mesmo sistema que existe hoje na Noruega, na Suécia, na Itália, no Canadá. Então é correto pensar que em 800 milhões. Olha, nós vamos defender a integralidade do projeto. Tá? Nós vamos defender 1 trilhão 230 e tantos bilhões de reais. Pois não. O ministro, porque ela está com o microfone. Quem está com o microfone tem preferência. Fala mais alto do que nós dois. Desculpa. Eu sou a Adriana, do Jornal Estado de São Paulo e do Broadcast. Eu gostaria de saber que o senhor pudesse explicar melhor esse ponto, o aumento para 2020. Isso não estava na outra avaliação da economia. O que mudou e por que não estava, né? O que mudou, vocês estão com uma expectativa melhor, porque o que a gente viu na Comissão de Constituição e Justiça foi um cronograma mais lento. Gostaria também que o senhor pudesse nos falar sobre a regra de cálculo, o impacto da regra de cálculo, não está detalhado, se o senhor puder informar o impacto detalhado da regra de cálculo, e também sobre a escolha do relator, um deputado tucano, do relator. Houve divergências na base aliada em relação a esse nome, e queria saber se o senhor acha que essas divergências não vão atrapalhar a tramitação da proposta. Obrigado, Adriana. Eu vou pedir, por favor, Adriana, que ele faça também a pergunta, vai ser outro que eu vou responder, porque aí agora os técnicos vão tomar conta, tá? Eu não esqueci das suas perguntas. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos na mesa. Ribamar Oliveira, do Jornal Valor Econômico. Secretário, o senhor iniciou a sua fala esclarecendo que o governo não mudou a sua orientação quando não encaminhou para a CCJ com a PEC as informações que agora estão sendo divulgadas. Eu vou lhe fazer uma pergunta, porque neste momento já está no Supremo Tribunal Federal uma ação que paralisa a reforma dependendo da decisão do Supremo, que a oposição está questionando a reforma com base na argumentação de que o governo não cumpriu os artigos 113 e 114 das disposições constitucionais transitórias, porque enviou a proposta ao Congresso sem os cálculos e todas as premissas e os dados referentes à proposta. O senhor, como é que o governo pensa essa questão? Ou seja, qual é a avaliação que o governo faz do artigo 113 e 114 da Constituição, da DCT? Bom, vamos começar aqui por Adriana, depois eu respondo o senhor. Bom, Adriana, em relação a cálculo de transição e a readequação dos parâmetros da LDO e do próprio marco temporal a partir de 2020, eu vou lhe pedir que aguarde aqui que os técnicos possam lhe responder, porque eu trouxe aqui um batalhão para não ficar me assistindo não, tá? Para eles me ajudarem, porque eu sabia que você tinha muita pergunta difícil para fazer, tá certo? Então eu vou entrar aqui na questão do relator, estão anotadas as perguntas e vão lhe responder. Bom, a questão do relator,
A nossa conversa com o presidente da Câmara, desde o início também, foi estabelecer um perfil. Alguém que tivesse afinidade com um tema, tivesse a consistência para defender o tema, né? E fosse alguém que tivesse alguma experiência no processo, dado a complexidade da pauta. Então, o relator, na nossa opinião, é um extraordinário deputado, extremamente qualificado, que vai fazer um bom trabalho e nós estaremos juntos para subsidiá-lo, para dar os instrumentos, para dar os dados que ele achar necessário. Evidentemente, ele tem toda a legitimidade e autonomia de fazer o trabalho que achar conveniente. Nós estaremos do seu lado, mas entendendo que o deputado ele vai ter a condição de fazer o que achar que deve fazer. Agora, quanto a ter ruído na base, quero lembrar que, ao contrário do projeto que tramitou aqui em 2016, 2017, no Parlamento, esse foi um projeto que vários deputados quiseram relatar, o que é uma mudança, eu diria, bastante interessante do ambiente que existia anteriormente. Né? Eu participei dos dois processos, dos dois momentos. Na época eu relatava a reforma trabalhista e poucos deputados se pronunciavam publicamente em apoio à reforma da Previdência. Era um tema praticamente intestino, in pectoris. Agora, centenas de deputados já falaram a respeito do tema, de forma positiva. Tá? Eu visitei pessoalmente mais de 11 bancadas, Adriano. Estive com o ministro com mais umas 5 ou 6 bancadas e o clima é completamente diferente. Eu tenho hoje a convicção de que nós teremos um projeto aprovado no Congresso num prazo razoável e isso vai dar as condições para que o Brasil volte a crescer e se desenvolver. Na questão do teto. Eu vou iniciar aqui a questão do teto e vou passar aqui para o nosso Bianco, né, para complementar a pergunta. Nós temos aqui a consciência de que a oposição está sendo a oposição, está fazendo o papel dela. O papel de resiliência, o papel de tentar obstruir os trabalhos. O que nós estranhamos é que a oposição tem dito que tem um projeto alternativo. Esse projeto não aparece, essas sugestões não aparecem, né? Não são colocadas, a não ser chavões, palavras de ordem. Tipo, olha, vamos taxar dividendos e grandes fortunas. Muito bem, passaram 13 anos no poder e não fizeram isso. Eu não sei por quê, talvez tenha faltado oportunidade. Né? E nós não estamos nos negando a receber contribuições. Nós temos aí, logo após a reforma previdenciária, uma reforma tributária e certamente esses aspectos serão levados em consideração. É bom lembrar também que quem acusa de falta de transparência, eu vou repetir aqui, em 2003, o projeto que o presidente Lula enviou, não houve esse detalhamento de dados. Em 2013, também não houve. Em 2015, também não houve. Então, a oposição está reclamando do que ela não fez. Não, ela não reclama só disso. Isso que chegou no STF é um processo. Eu estou falando de caráter geral. O discurso que é recorrente, vocês todos são testemunhas, é de que o governo não foi transparente dos dados. Nós não abrimos 1 milímetro do que dissemos desde o início, que iríamos apresentar na comissão de mérito e estamos fazendo. Né? A questão do teto, eu vou passar para o Bianco, ele vai responder a vocês sobre a questão da emenda 95, que, aliás, eles votaram contra, né? E agora estão se trazendo ela para a tela para ter um argumento. Como votaram contra a Constituição brasileira e vive com a Constituição na mão para dizer, olha, vocês estão passando pela Constituição que eles não assinaram. Né? Como votaram contra a lei da responsabilidade fiscal e por aí vai, né? Bianco. Obrigado, Rogério. Primeiro ponto é o seguinte, toda e qualquer pessoa pode e deve se recorrer do judiciário quando entender que tem algum direito, mas nesses pontos específicos, nos cabe aqui alguns esclarecimentos. Tanto o artigo 113 quanto o 114 que o senhor citou, que de fato estão sendo questionados, dizem respeito a um cenário de aumento de despesa. E a PEC do teto dos gastos, realmente ela quer que não haja aumento de despesa. E esse é o motivo pelo qual a gente nós propusemos e defenderemos a nova Previdência. Ela quer também que tenha uma estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Isso foi feito, acompanhou a PEC, está na exposição de motivos. Hoje também estão sendo
totalmente transparentes todos os documentos que tramitaram e que acompanharam a tramitação da PEC, e mais além, essa própria audiência e a transparência da nova Previdência traz e faz com que esse discurso seja ainda mais forte. Não há nenhum tipo de análise, ou nenhum tipo de documento, ou nenhum tipo de dado ou cálculo que ficou ou ficará sem ser esclarecido. Portanto, não há nenhum problema quanto a isso, estão absolutamente cumpridos todos os dispositivos dos atos das disposições constitucionais transitórias, e nós estamos absolutamente tranquilos que essa demanda não vai prosperar. Olha, uma última informação, eu vou pedir para eles começarem a fazer a apresentação, tá? Aí em seguida vocês podem fazer as outras perguntas. Hoje ainda, até o final do dia, todos os documentos de resposta que demos aos deputados ontem, e já foram entregues ontem no prazo regimental no Congresso Nacional, estarão disponíveis na nossa página, bem como esses documentos que o Bianco falou há pouco, que orientaram e fizeram com que nós pudéssemos enviar o projeto para essa casa, vão estar disponíveis no nosso site. E essa transparência, estudos feitos pela SPE, que é a nossa Secretaria de Políticas Econômicas do Ministério da Economia, que mostra uma série de impactos relevantes e importantes para que nós possamos nos debruçar sobre o tema. E agora eu peço que vocês deem aqui uma oportunidade para que o Rolim possa fazer a apresentação e em seguida voltarem às perguntas. Geraldo, eu vou deixar por causa de Fernando, tá certo? A última. Olha, quem tem pressa é o Brasil, né? O que nós estamos querendo é que o parlamento, sem perder a qualidade da discussão, sem perder a transparência da discussão, dê a celeridade adequada que o país precisa. Eu acabei de falar do que aconteceu com o CAGED. Ontem mesmo o mercado já está dizendo que haverá uma diminuição do nosso crescimento do produto interno bruto. Quem perde mais com isso é o conjunto da sociedade brasileira, portanto os mais pobres. Então nós achamos que há necessidade de se virar a página, se virar a pauta da Previdência, porque tem pautas importantes que estão aguardando, né? Tem a reforma tributária que está sendo cobrada, tem a questão do Pacto Federativo, que o ministro tem falado a respeito, para se retirar a concentração de recursos de Brasília e passar para estados e municípios. Tem a questão da própria abertura econômica. Nós somos um país que é a 8ª economia do mundo, mas um dos países mais fechados comercialmente. A própria desburocratização e a revogação de atos normativos que impedem a questão do empreendedorismo, né? Então, há uma série de outros projetos importantes, pautas relevantes, pautas que significam notícias boas para a economia e para a sociedade brasileira, que precisam vir à tona. Mas para que elas aconteçam, é necessário que tenhamos equilíbrio fiscal. E isso só se dará com a aprovação do projeto da nova Previdência. Então, agradeço a vocês. O Leonardo Rolim vai falar agora. Ok, Rogério. Obrigado. Bom, vou apresentar aqui rapidamente, que eu acho que o principal é responder as perguntas de vocês, o modelo e os números, né? Então, o modelo de projeções fiscais do regime geral, ele é um modelo que foi desenvolvido e vem sendo aperfeiçoado desde 2016. Cada dia que passa, nós aprimoramos mais esse modelo. Ele foi desenvolvido em conjunto pela Secretaria de Previdência, Secretaria do Tesouro, a SPE e o IPEA. Ele tem um arcabouço metodológico que segue os melhores padrões internacionais, como do Banco Mundial e da OIT, e é o mesmo que foi utilizado, né, nas estimativas da PEC 287, agora mais aprimorado, com mais detalhes, com mais segurança em relação aos números, bem como o mesmo que foi utilizado no PLDO 2020, que foi apresentado há pouco tempo. O detalhe do modelo metodológico está como um dos anexos, né, o anexo 4, item 5, do projeto de lei de diretriz orçamentária de 2020, que o sistema é o mesmo.
Em relação à projeção dos regimes próprios, o modelo é um modelo de avaliação atuarial que foi desenvolvido pela equipe de atuários da Subsecretaria dos Regimes Próprios da Secretaria de Previdência. É um regime que é um modelo que trabalha também com metodologias de avaliação atuarial reconhecidas internacionalmente. É um modelo padrão de avaliação atuarial, quem é do meio conhece, e é feito com base em microdados de todos os servidores da União, de todos os poderes. Volta um pouquinho. Eu estou fazendo um paralelo entre os dois. Em relação ainda ao regime geral, né, o modelo de projeção trabalha com cortes populacionais, não são dados individualizados, ao contrário do regime próprio, que sim, nós trabalhamos com microdados de todos os servidores. Na maioria das projeções que se faz de regimes complexos, como o regime geral, se trabalha dessa forma, com cortes e não com dados individualizados. O regime próprio, como é um universo menor e com muito menos volatilidade, é mais adequado se trabalhar com dados individualizados de cada servidor. Para se ter uma ideia da complexidade do modelo, o modelo é composto por 30 planilhas com um total de 2.200 abas. Então, procura-se fazer nesse modelo uma análise de todas as principais características do regime geral e dos segurados, das mais diversas formas de contribuição e de participação na Previdência. Então, esse modelo ele tem a abrangência de clientela urbana e rural, com sexo, inclusive com as tábuas de mortalidade separadas, de homens e mulheres. Trabalhamos com todos os benefícios do regime geral, as aposentadorias por idade, por tempo de contribuição, por invalidez, pensão por morte, os diversos auxílios, salário maternidade, enfim, todos os modelos, todos os benefícios que tem no regime geral. As fontes de dados utilizadas, são aquelas que existe de melhor, que são os dados do próprio INSS em relação aos benefícios, além das projeções populacionais do IBGE e algumas informações também da PNAD, tanto que também é do IBGE. Pode passar o próximo. Bom, aí é um detalhamento do modelo, como ele funciona, daquilo que eu falei, das diversas planilhas que nós temos. Então, ela trabalha com a despesa, com a receita, temos premissas, e daí já vou explicando. Dependendo da premissa que for utilizada, vai ter algumas diferenças, sim, entre o nosso modelo e um modelo que seja feito por outra instituição. Porque, vou dar um exemplo, a premissa de PIB, essa premissa ela vai ter um efeito sobre a receita e futuramente sobre os benefícios. Da mesma forma, em relação à massa salarial. Outro indicador também que é muito importante em relação às premissas é o salário mínimo. Como no regime geral uma parcela substancial dos benefícios está vinculada ao salário mínimo, então a premissa utilizada para o salário mínimo ela vai refletir numa diferença dos valores. Então, naquela primeira, aí já respondendo um pouco da primeira pergunta, no primeiro cálculo que nós fizemos para o envio da PEC, nós trabalhamos com as premissas de curto prazo da Lei de Diretriz Orçamentária de 2019, que era o documento vigente naquele momento. Agora, já temos o PLDO 2020, então alteramos as premissas de curto prazo
para as premissas que estão no PLDO. As premissas de longo prazo continuam as mesmas que nós utilizamos anteriormente. Nesse foi utilizado, nesse que vocês receberam hoje, foi utilizado em relação ao salário mínimo, por exemplo, em relação ao PIB, em relação à massa salarial, os que estão no PLDO 2020. No anterior, era na LDO 2019. Isso. Então, isso aí é o que a gente chama de premissas de curto prazo. No longo prazo, nós continuamos trabalhando com as mesmas que utilizamos no primeiro modelo. Para o salário mínimo, é o crescimento pelo PIB, a partir do quarto ano. Sim, exatamente. Na verdade, o conceito é inflação mais PIB, mas a gente está trabalhando aqui sempre com dados deflacionados, com valores reais. É um detalhe importante, porque no PLDO lá está com inflação. Porque na lei orçamentária você tem que trabalhar com dados nominais e não com reais. Então, aquele que vocês vão ver no anexo do PLDO, ele vai dar um número diferente, porque tem inflação ali dentro. Vai dar um número muito maior. Então, no que a gente está trabalhando aqui, o objetivo é verificar, comparar no cenário base, que é o cenário atual, com o cenário da PEC, as diferenças. Então, você tem que trabalhar com valores reais. Uhum. Isso, sem ganho real. E a partir do 4 anos, inflação mais PIB. Isso, exatamente. Tá certo. Que é o modelo de projeção de longo prazo que já estava sendo utilizado antes, que foi mantido o modelo de projeção de longo prazo. Foi modificado só o de curto prazo. Tem, claro. Tem mudança, sim. Agora, é bom deixar claro que o que a gente está mostrando aqui é a diferença entre os dois cenários. Então, tem mudança na diferença entre os dois cenários, dependendo do salário mínimo? Tem, mas não é tão grande quanto o valor absoluto. Porque eu vou comparar um cenário sem a mudança, sem a nova Previdência, e o cenário com a nova Previdência. Então, por que vai dar diferença entre um e outro? Porque, dependendo das mudanças de regras, você vai ter benefícios que seriam maiores, e quando eu reduzo o custo, né, do sistema, por exemplo, o benefício vai ser recebido por menos tempo. Então, esse benefício, eu vou ter um ganho maior se o benefício for maior do que ele sendo menor. Por outro lado, nós temos efeitos inversos. Então, não é tão trivial, num sistema tão complexo como o regime geral, você estimar de imediato o efeito na comparação entre um modelo e outro. Claro que, do ponto de vista de despesa absoluta, se o salário mínimo tiver aumento real, a despesa absoluta é maior. Isso é óbvio. Ele deu duas razões para elevar o valor da economia. Eu queria entender a segunda razão. A primeira é a LDO, e a segunda? A segunda que passamos a considerar como primeiro ano 2020, porque 2019 a gente não teria o ano inteiro de efeito, teríamos apenas alguns meses. E a gente estava considerando, naquela conta inicial, o ano cheio. Então, por isso que foi revisado para 2020. No primeiro cálculo, sim. Agora a gente está ignorando o ano 2019, porque teremos alguns meses, né, e não sabemos quantos, espero que alguns, mas o efeito de 2019 não está sendo considerado nessa nova conta. Está sendo considerado o efeito a partir de 2020, como, inclusive, no projeto dos militares a gente já fez assim. Não sei se vocês perceberam. No dos militares nós já modificamos, quando apresentamos aqui, apresentamos de 20 a 29. Né? Então, porque o dado de 19 era um dado que não era adequado, porque considerava o ano inteiro.
Então, repito, nós corrigimos isso aí, porque 2019 teria impacto só alguns meses, não teria impacto do ano inteiro. Por isso foi retirado. Por segurança, trabalhamos com dado a partir de 2020, que é o primeiro ano que tem, na nossa visão, o impacto completo. 2019, eu não sei quantos meses eu vou ter para calcular o impacto. Pessoal, por favor, só levanta a mão e fala no microfone, porque está sendo transmitido ao vivo. 1,1 trilhão foi apresentado antes. Ele era de 1,1 trilhão, foi apresentado antes. Ele era de 2019 até 2028. Isso. É neste horizonte de 10 anos. Exatamente. E agora 1,236, ele é de 2020 a 2029. Exatamente. Tá. Essa Mais diferença, a LDO. Mais as mudanças na LDO. Essas são as razões das diferenças entre um e outro. Né? Porque você pegou um ano mais na frente, que quanto mais tempo passa, maior o impacto, porque você vai ter mais pessoas dentro da nova Previdência em relação ao modelo antigo, já que a nova Previdência não afeta direito adquirido. Podemos passar para o próximo, então? A principal razão é essa, não é só isso. Há também mudanças em função de mudanças de parâmetros, mas essa mudança é bem menos representativa, já que a gente está trabalhando com uma comparação entre cenário base e o cenário com a PEC, né? E não com números absolutos, mas sim com relativos de diferença entre um e outro. Bom, essa tabela, então, ela mostra a estimativa de toda a PEC 6, né, ano a ano, de 2020 a 2029, e o total em 10 anos. Então, no regime geral, o impacto estimado é de 807,9 bilhões, né, separado entre urbano e rural. Né, o rural, 92,4 bilhões, no urbano, 743,9. Separamos por tipo de benefício, né? Então, os grandes grupos de benefício, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição. Dentro da aposentadoria por tempo de contribuição, foi separado a tempo de contribuição tradicional, professor e as aposentadorias especiais. Também temos aí as aposentadorias por invalidez, pensões por morte e demais benefícios. Aí seriam basicamente os auxílios. Além disso, temos o impacto no regime geral das novas alíquotas, que é um impacto negativo, uma redução de 28,4 bilhões em 10 anos. Temos também aí um impacto no regime próprio. O regime próprio da União, como eu falei, é uma metodologia diferente. Como nós temos uma base de dados de todos os servidores, ele é feito no modelo de avaliação atuarial, e o impacto é de 224,5 bilhões, sendo que desse total, 27,7 é referente ao aumento das alíquotas dos servidores públicos. Essa economia com o abono salarial, ela é nova ou ela já estava na estimativa anterior de 1,1 trilhão? Então, em relação ao abono salarial, ela também já estava na anterior. O que mudou é que a gente está trabalhando com 2020 a 2029, e não de 19 a 28, como todos os outros. No que saiu na exposição de motivos, estava junto o impacto do BPC com o do abono salarial. Agora nós separamos os dois. Então tem um impacto separado do BPC, que é de 34,8 bilhões, com o do abono, que é de 169,4 bilhões, totalizando, né, com todas as medidas da PEC, 1.236,5 bilhões de reais em 10 anos. Na próxima tem aí o valor percentualmente, né, como o secretário Rogério Marinho já falou, embora em relação ao regime geral, percentualmente o valor seja maior,
quando fazemos a divisão pelo número de segurados, né, o impacto dos servidores públicos é 14 vezes o do regime geral. É bom também lembrar sempre que o impacto maior no regime geral é em relação à aposentadoria por tempo de contribuição. Esse é disparado o item de maior impacto. E lembrando que na aposentadoria por tempo de contribuição estão aqueles trabalhadores que têm empregos de melhor qualidade, como os empresários, como os funcionários das estatais, como grandes executivos de empresas nacionais e multinacionais, profissionais liberais como advogados, médicos, engenheiros, arquitetos, enfim. Quem se aposenta por tempo de contribuição geralmente são pessoas que têm empregos de melhor qualidade. E essas pessoas hoje se aposentam, os homens em média aos 55 anos, as mulheres em média aos 52 anos, enquanto na aposentadoria por idade, a idade média dos homens é 65,5 e das mulheres é 61 anos e meio. Então, daí um impacto maior na aposentadoria do tempo de contribuição, que ela está sendo extinta com a regra de transição, né? Então, esse impacto em 10 anos é basicamente da regra de transição, porque a regra definitiva de 65 anos para o homem e 62 para a mulher, ela só é obrigatória para quem ainda vai entrar no mercado de trabalho. Todos os que já estão no mercado de trabalho podem utilizar a regra de transição e nos primeiros 10 anos, seguramente, quem vai se aposentar vai utilizar a regra de transição, exceto algum caso ou outro. Se for mais benéfico utilizar a regra definitiva, o segurado vai poder utilizar a regra definitiva. E no caso do BPC, esse cálculo é só para idosos ou inclui idosos e deficientes? Essa economia? Em relação às pessoas com deficiência, não há impacto porque não houve mudança nas regras. Então, eles continuam tendo a mesma regra que hoje já existe. É só em relação a idosos. Oi, Ludmila do Poder 360. Ontem o deputado Rodrigo Maia falou que o custo da capitalização em 10 anos é de 400 bilhões. Eu queria saber se vocês confirmam esse dado e por que isso não está no detalhamento apresentado. Olha, nós não fizemos cálculo do custo de transição do sistema de capitalização, porque o sistema de capitalização ele não é implementado pela PEC. Vai vir uma lei complementar que vai implementá-lo. O custo de transição vai depender das regras que essa lei for definir. Vai ter, por exemplo, quanto vai ser a camada nacional e a camada de capitalização financeira. A camada nacional não tem custo de transição, só de capitalização financeira. Então, se ela for maior, o custo de transição é maior. Se ela for menor, o custo de transição é menor. Então, enquanto não definir isso, não tem como calcular custo de transição. Né? Mas o ministro ele fala que precisa de 1 trilhão, então vocês devem trabalhar com pelo menos uma margem que é necessária para implantar o regime. Aí eu queria entender por que isso não está divulgado no detalhamento. Repito, não está divulgado porque não tem uma definição. Vai vir num projeto de lei futuro. Mas se é necessário 1 trilhão para que existe pelo menos uma margem de impacto. Não, então vamos lá. Uma coisa é o que o ministro entende que é necessário para que você tenha uma situação fiscal que permita que o Estado possa iniciar um regime de capitalização, livrando as futuras gerações de um sistema que, em função da demografia, está fadado a ser difícil de ser sustentado no futuro. Não, repito, não foi feito o cálculo porque o cálculo depende do modelo que foi implementado. Mas o ministro da Economia está falando uma coisa que não tem um cálculo. Não é verdade. O ministro está falando sobre o impacto que permitiria o Estado ter um equilíbrio fiscal e o Estado tendo equilíbrio fiscal pode iniciar um modelo de capitalização. São coisas diferentes. Uma coisa é o Estado estar com equilíbrio fiscal e poder arcar com um custo de transição para o modelo de capitalização, seja ele qual for. Outra coisa é você dizer que esse é o impacto da capitalização. O nosso problema de curto, médio e longo prazo do regime geral
é o desafio demográfico, é um déficit que vai crescer nos próximos anos. Então, e isso está pressionando as contas do Estado, como todos sabem. Hoje, perto de 60% da despesa primária da União é com Previdência. E se nada for feito, em 2026 vai chegar perto de 80%. Então, é disso que o ministro está falando. Nós precisamos desarmar essa bomba para termos equilíbrio fiscal e tendo o equilíbrio fiscal, nós podemos implantar um sistema de capitalização. Só para a gente terminar aqui, são 2 últimos slides. Carol, por gentileza. Desde que nós fizemos a propositura da PEC, a gente vem dizendo que o sistema atual ele é um sistema que a gente costuma dizer que é o Robin Hood às avessas, que ele transfere renda do pobre para o rico. Então, nós achamos por bem demonstrar de forma gráfica, e esse é um estudo da Secretaria de Políticas Econômicas, que vai hoje também para o site,